partir da experiência que os senhores têm no dia a dia, exercendo o trabalho da liderança junto à juventude da nossa igreja. E nós vamos, dentro deste precioso tempo que nós temos, tentar aqui trazer alguns pontos. É evidente que não dá para solucionar o problema com o bolo a partir de uma única conversa que teremos aqui, mas eu gostaria de trazer alguns rumos e eu espero de todo o meu coração que o Senhor, por sua graça, nos ajude a conhecer os caminhos para lidarmos melhor com este desafio. E nós leremos apenas 2 versículos para tomarmos como base da nossa meditação. Vamos ler, obrigado. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Não vamos aqui fazer aquilo que nós chamamos de uma exegese do texto. Vamos tomar apenas como base para a nossa meditação. E claro que ao longo da nossa exposição, querendo Deus, nós vamos tocando alguns pontos referentes a esses 2 versículos, capítulo 4, de 1 aos Coríntios, versículos 1 e 2. Os que encontraram, por favor, digam a mim. Amém. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Amém? Muito bem. Então nós temos, a partir desse texto, a proposta de tratarmos dentro daquilo que os irmãos têm tratado já há algum tempo, na temática geral, que é transformação em querúcio, ou em tempo de crises, e dentro desta temática geral, foi nos passado então para tratarmos um pouco sobre crise de referenciais. Então, dentro da proposta geral, nós vamos procurar desenvolver aqui uma dessas crises que marcam o nosso tempo, que é o que nós estamos chamando aqui de crise de referenciais. Como nós temos aqui uma jornada nos próximos minutos, ninguém gosta de viajar ou de andar sem saber para onde está indo. Então é preciso que nós definamos para onde nós pretendemos caminhar nesta manhã. Então, em primeiro lugar, para que nós cheguemos com segurança do nosso destino, nós precisamos saber o que nós queremos dizer com a expressão crise de referenciais. Parece que não, mas esse é o termo, ou essa é uma nomenclatura, ou uma expressão que abre diante de nós inúmeras possibilidades de pensamentos. Então, de que tipo de referenciais nós estamos falando? De todos os tipos, ou de um específico? Que tipo de crise nós estamos falando? Crise espiritual, crise moral, crise social, e poderíamos falar outros tipos de crise. Então, para que nós tenhamos aqui, pelo menos do ponto de êxito, em nossa reflexão juntos aqui nessa manhã, nós precisamos definir o que é que nós estamos falando sobre crise de referenciais. Então, nosso primeiro objetivo aqui é apresentar, ainda que de forma simples e objetiva, apresentar aqui uma definição, uma breve definição de crise de referenciais. Em segundo lugar, partindo também de que há uma tendência em nós de apenas isso, uma tendência de todos nós, ou se não de todos, pelo menos de boa parte de nós, que é de inclinarmos para o negativo. Então, é muito simples alguém olhar para o nosso tempo
olhar para a geração de jovens de hoje, olhar para o contexto de liderança, não só de jovens, mas no geral, não só de igreja, mas no geral, e dizer que nós estamos em crise de referenciais. Então, esta é uma tendência, esta é uma inclinação do ser humano de colocar debaixo de uma expressão como crise de referenciais, sem ao menos pararmos para refletir, primeiro, o que queremos dizer com isso e, sobretudo, quais as causas de esta crise de referenciais se instalar em nossos dias. Não basta eu apenas dizer que estamos em crise. Não basta apenas eu dizer que hoje enfrentamos uma crise de referenciais. Se isto é verdade, e aí nós temos que identificar se estamos mesmo ou não em crise de referenciais, porque essa é uma questão a se pensar também. É muito simples você, numa roda de conversa, dizer que hoje você não tem referenciais como antes. Antes quando? Há 40 anos atrás. Só que você olha, os líderes são os mesmos. Então o que mudou? É, de fato, uma crise? Se é, quais são as causas? E onde está esta crise? Esta crise está, de fato, na liderança? Ou esta crise, obrigado, pastor, ou esta crise está generalizada, ou ela é uma crise também para o imaginário das pessoas? Então é preciso que nós não olhemos apenas para a expressão crise de referenciais. É preciso também que nós identifiquemos o que é, se de fato estamos vivendo esta crise de referenciais, e se caso estamos vivendo esta crise de referenciais, quais são as principais causas dela? Porque, ou seja, de onde vem esta crise? De onde ela parte? E mais, como é que ela se estabelece em nosso meio? De onde ela veio? A partir de onde? A partir de quê? A partir de que situação? Se é que de fato existe. Depois, nós também temos como objetivo apresentarmos aqui, se nós estamos nessa crise de referenciais, quais seriam os prejuízos dela? Isto é, o que é que nós perdemos com essa crise que nós chamamos de referenciais? Se é que de fato estamos nesta crise, se é que de fato experimentamos esta crise, quais são os prejuízos dela? O que é que nós, como parte da liderança, que Deus, por sua graça, e repito, muita graça, tem nos constituído sobre alguns irmãos, quais seriam os prejuízos não só individualmente de quem deixou de ser um referencial, mas como essa perda de referencial individual afeta a coletividade. Porque o enfraquecimento de um líder individualmente, ele enfraquece ou não a liderança coletivamente. Então aí nós precisamos também ter coragem para sondarmos o nosso coração e vermos se nos alegramos ou nos entristecemos no enfraquecimento da liderança de alguém. E aí é preciso também termos a sensibilidade de entendermos que o enfraquecimento da liderança individual de alguém fatalmente afetará a liderança da coletividade. E finalmente, não só ficar na identificação dos prejuízos desta possível crise de referenciais, mas também apontarmos aqui hoje de manhã algumas poucas possíveis soluções para esta possível crise de referenciais. Dito isso, eu apresento aqui o que eu chamo de uma pergunta central. O que é que a Bíblia fala sobre referenciais? Porque nós falamos de referenciais, nós conversamos sobre referenciais. Então é natural que quando você encontra um líder a quem você respeita, a quem você admira, e em alguns casos específicos a quem você segue, porque é o seu líder, é natural que em algum momento, numa conversa principalmente informal, você pergunte quem foi e quem é o seu referencial.
Então nós conversamos sobre referenciais. Nós estabelecemos referenciais. Mas primeiro, a Bíblia fala diretamente sobre referenciais. Se ela fala, o que é que ela fala? O que a Bíblia trata sobre referenciais? Uma coisa é a Bíblia também, outra coisa é Deus diretamente. Deus trata com referenciais, Deus estabelece referenciais, porque toda conversa em torno de um assunto, principalmente no contexto de liderança cristã, tem que ter a chancela de Deus. Porque se nós estamos falando de crise de referenciais, certamente é porque isso é uma preocupação da liderança da nossa juventude. Sendo uma preocupação, é porque isso deve ser tratado como algo caro para os senhores. Agora, é caro por quê? É caro porque precisamos de referenciais, é caro porque estamos preocupados de perdermos esta força dos referenciais e, consequentemente, enfraquecer a nossa liderança, ou é caro para nós porque isso é caro para Deus. Porque esse é o ponto. O que é que move a nossa preocupação? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui totalmente à parte, mas que tem um propósito específico, bem definido na verdade. Vamos pensar sobre sentimentos, né? Então, se você perguntar rapidamente para um público relativamente grande, a alegria é de Deus, né? O sentimento da alegria vem de Deus, e a tristeza, presta atenção aqui, e a tristeza é de Deus ou é do diabo? Num grande público, atenda bem para isso, num grande público, é possível que rapidamente, sem uma reflexão mais apurada, a maioria poderá, uma boa parte, poderá dizer o seguinte: não, a alegria vem, presta atenção nisso, irmãos, a alegria vem de Deus e a tristeza vem do diabo. Porque este é o imaginário geral. Só que quando você olha para as Escrituras, você percebe que existem alegrias que não são de Deus. Quem está me ouvindo aqui, diga amém. Amém. Então, existem alegrias que não são de Deus. Então, por exemplo, quando alguém se alegra na queda de outro alguém, essa alegria é de Deus? Não. Quando alguém se alegra na derrota de alguém, ela é de Deus? Sim ou não? Então, e quando alguém se entristece pela queda de outro alguém, essa tristeza é de Deus? Sim. Então, por exemplo, Paulo, quando trata sobre arrependimento, por exemplo, ele fala que o arrependimento é a tristeza segundo Deus. Então essa é uma discussão teológica, e é bom que os irmãos estejam atentos para não me interpretar mal. E aí depois, né, fala aí que eu estou falando coisa que eu não estou falando. Que aí pega a frase pela metade, porque está conversando, aí quer falar. E eu não dou resposta na internet. Então é o seguinte, essa é uma discussão teológica. Deus se entristece, sim ou não? Ora, se ele se alegra, por que ele não se entristeceria? Deus se ira, sim ou não? Mas se ele se ira, qual é o problema de se entristecer? É porque nós divinizamos coisas boas e demonizamos o que achamos que é ruim. Então, tristeza, como é algo negativo para o ser humano, é demonizado. Mas como a alegria, ela é tida como algo positivo, divinizamos isso. Mas sem, contudo, levarmos em conta o que é que move esse sentimento. É o que Jonathan Edwards trabalha quando ele discorre sobre afeições religiosas. Ele fala sobre o sentimento por detrás do sentimento. Então, o que define se um sentimento é santo ou não, não é o sentimento, é o que está por detrás dele, é o que move. Por isso eu estou trazendo essa reflexão inicial de nós observarmos em nós mesmos
o que é que nos motiva a nos preocuparmos sobre referenciais? Porque qual foi uma das grandes, e preste atenção nisso também, qual foi uma das grandes diferenças entre Saul e Davi? Saul canalizou a sua energia para defender a sua posição no trono, enquanto Davi canalizou a sua energia para preservar a presença de Deus com ele. Ambos trabalharam, ambos investiram energia. A questão é, nós estamos empenhados nisso por quê? Então, quando falamos de crise de referenciais, o que é que nos move? Preocupação. Tudo bem, esse é um sentimento. Agora, o que é que nos faz preocupar com isso? É um sentimento movido pela preocupação por ser isso, também uma preocupação de Deus, porque isso é caro para Deus, ou é movido apenas por uma mera preocupação com o nosso espaço? Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Porque às vezes podemos nos preocupar com crise de referenciais porque estamos preocupados em perdermos com o nosso posto. É disso que eu estou falando. Ou nós estamos preocupados com a crise de referenciais porque esta é uma preocupação de Deus. E aí é por isso que eu estou perguntando, o que é que a Bíblia nos fala sobre referenciais? E aí nós temos que pensar referenciais a partir da perspectiva bíblica sobre dois aspectos. Primeiro, referencial para quem? A Bíblia fala de referenciais de Deus para o mundo e fala também de referenciais de Deus para Ele mesmo. Como assim? Isso mesmo. Deus estabelece pontos de referências na terra para Ele. Para Ele. É princípio de Deus. Então, esta preocupação com crise de referenciais não pode ser tratada como algo relacionado apenas à liderança de um departamento. Esse é um problema de Deus. Olha como isso é verdade. Quando Deus fala com Abraão, o que é que Deus diz para Abraão? Em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Ele diz que ia abençoá-lo e tal. Aí diz assim: aquele que te abençoar, será abençoado. E quem te amaldiçoar, o que é isso aqui? Deus está dizendo, quem te abençoa. E aí não vou entrar no mérito da questão de Israel, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo naquele momento histórico. Deus está dizendo para Abraão: quando eu quiser abençoar alguém, para quem eu vou olhar? Vamos de novo. Deus está dizendo, quem te abençoar, eu vou abençoar. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Quando Deus quer abençoar alguém, nesse recorte, Ele olha para quem? Isso é o quê? É uma referência. É um ponto de referência. Então, a ideia de referencial não é sua. A ideia de referencial não é minha, não é nossa. O princípio de uma referência a ser seguida é de Deus. Então, o maior interessado em trabalhar referenciais não somos nós, é o próprio Deus. Outro exemplo na Bíblia também de referência para Deus: Jó. É uma referência ou não é? Você está vindo de onde, Satanás? Aí brinco até com o negócio de itinerante, né? Eu entro no meio porque eu sou, eu até beber água. É isso. Esses dias o quê? Semana retrasada, um casal importante da nossa igreja, e que eu reverencio, conversando, eu, a Joselma,
E esse casal, eu reverencio, repito. E aí a esposa desse pastor, que eu reconheço muito, disse: eu não aprovo itinerante. Eu sou contra itinerante. Eu sou inimiga de itinerante. E aí o pastor falou baixinho no ouvido dela assim: ele foi itinerante a vida toda praticamente. Ela: desculpa, mas eu continuo não aprovando. Eu falei: tá bom, não tem problema não. Então, aí brincam, né, com esse negócio de itinerante, o Satanás vindo de rodear a terra. Mas é só uma brincadeira mesmo. Embora em alguns casos. Mas aí Deus pergunta: você vem de onde? Aí ele vem de rodear a terra e andar por ela. Ah, você esteve na terra? Estive. Olha, se isso não é uma referência, você então deve ter observado meu servo Jó. Aliás, o livro de Jó, ele abre com isso. E aí Deus dá testemunho. Temente, se desvia do mal, justo. Então, Jó é uma referência para quem? Para Deus. Não é o homem falando de Jó. Aliás, quando falaram de Jó, falaram mal. Então, nem sempre o que falam pelas esquinas a respeito de alguém é o pensamento de Deus. E como diz Philip Yancey, Jó tinha tanto crédito com Deus que Deus apostou nele. Porque aquilo, segundo Philip Yancey, é uma aposta. E Deus investiu nele. E Paulo, por exemplo, Paulo se apresenta como referencial a ser seguido. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu de Cristo. O que é isso aqui? Referencial. Ah, Paulo está sendo arrogante. É evidente que não. Porque aí também é uma linha tênue entre arrogância, humildade e convicção. Porque o que é ser humilde na prática? Ser humilde na prática é justamente você conhecer o seu lugar e reconhecer o lugar do outro e cumprir o seu papel sem atrapalhar o outro e ser capaz de se alegrar com o sucesso do outro. Então, isso pode ser também uma definição, uma das definições para a humildade. Mas Paulo, ele sabe o seu lugar. E ele não se coloca como referencial máximo, ele se coloca como um referencial a ser seguido, mas o referencial máximo é o Senhor Jesus. Aliás, Paulo ensina Timóteo, encoraja Timóteo, na primeira epístola que ele escreve ao jovem obreiro Timóteo, capítulo 4, versículo 12, dizendo que Timóteo deveria se colocar como exemplo dos fiéis. Então, Timóteo está sob ataque, sob questionamento. Eu estou fundamentando biblicamente aqui que a questão de referencial é algo não só idealizado, como também aprovado por Deus. E quando olhamos, por exemplo, para o Antigo Testamento novamente, o profeta Isaías profetizou acerca de Jesus como um único referencial de salvação, dizendo que os homens olhariam para ele e seriam salvos. Olhar para ele. Jesus falou: vocês olharão para mim e vocês serão salvos. Então, Isaías capítulo 45, versículo 22. Então, primeiro, pensar e buscar referenciais, embora seja uma prática humana, mas ela é uma ideia divina. Segundo lugar, o que é que se faz, ou o que é feito para que alguém se torne um referencial? O que faz de alguém uma referência? Fulano é uma referência. Tá. O que essa pessoa fez para se tornar essa referência? São perguntas. De igual forma, só que na outra direção, e o que faz alguém deixar de ser um referencial? Então, o que é que me torna uma referência? Porque nós podemos pensar crise de referenciais sob vários aspectos. De mim para o meu liderado e do liderado para comigo. Então,
o meu comportamento é o comportamento digno de um referencial? É um ponto. A forma com que o meu liderado me vê contribui para que eu seja um referencial? Tá. E o que é que ele pensa sobre referencial? Está correto? Porque às vezes o problema não está na referência e nem em quem está olhando, mas está na forma com que ele aprendeu sobre referenciais. Então, o que é feito por alguém, ou se deixa de fazer, para que alguém que foi um referencial deixe de ser? E qual a necessidade de referenciais? Será que nós temos necessidade de referenciais? Então, precisamos destacar, claro, que sim, é necessário, e não só necessário, mas é vital que nós tenhamos referenciais. Mas, afinal, o que é crise de referenciais, se esse é o tema que nós estamos tratando? Precisamos também, como eu disse inicialmente, apontar as causas dos efeitos. Devemos lembrar que perdemos bastante com referenciais em queda e enfraquecidas. E somos beneficiados com o resgate desses referenciais. Mas o que é, afinal, crise de referenciais? Como eu disse, você pode, ou nós podemos tratar sobre crise de referenciais sob diversos aspectos. Nós estamos falando de crise de referenciais em que sentido? Então, quando nós falamos no geral, a crise de referenciais ela pode ser definida da seguinte forma, como a falta de princípios que guiavam o comportamento humano. Então, hoje, dentro do período que nós vivemos, que é chamado de pós-moderno, nós podemos dizer que a crise de referenciais pode ser definida como a falta ou o enfraquecimento de princípios que eram observados e que guiavam o comportamento humano. A partir do quê? De instituições importantes, como família, religião, tradição, moral e autoridade. Se você pegar, por exemplo, e fazer um recorte aqui, família, depois religião, tradição, moral e autoridade, você vai perceber claramente, com facilidade, que a crise de referenciais se estabelece a partir do enfraquecimento dessas instituições. Então, se você tem uma família forte, os membros desta família, em especial os filhos, não terão dificuldade de entender que referenciais são importantes. E eles estabelecerão, a partir da orientação dos próprios pais, os seus referenciais. E aí eu poderia falar de religião, da tradição, da moral, da autoridade, por exemplo, a autoridade. Como não, se a crise de referenciais, como não está atrelada à crise de autoridade? Dentro do contexto da pós-modernidade. Porque o que é autoridade? Aí há confusão também. A diferença entre poder e autoridade. O poder é a imposição, a autoridade é a conquista. O poder está na base de quem está acima, quem está embaixo, e quem está em cima determina e quem está abaixo tem que fazer porque é obrigado, senão é punido. Isso é poder. Agora, a autoridade é diferente. A autoridade, a pessoa na hierarquia pode estar até acima da outra, mas ela não impõe, ela solicita, e pelo poder de influência, pelo seu estilo de vida e pela forma com que trata os seus liderados, o seu liderado tem prazer de atender. Isso é o quê? Autoridade. Outro aspecto de autoridade é dignidade. Então, quando você fala assim, fulano de tal tem autoridade no assunto, você está dizendo que fulano de tal, ele é digno de ser ouvido sobre aquilo. Por isso que aí é um pensamento pessoal mesmo, eu defendo a ideia de que um poder perdido se resgata, uma autoridade, eu chego a questionar se é resgatada. Porque o poder, ele é dado, a autoridade é conquistada e tem a ver com dignidade de vida. Não é? Porque aí tem a ver também com a reputação. E não adianta. Liderança não lida só com caráter. É como disse o imperador, que sua esposa foi acusada de traí-lo. E aí ela provou que não tinha traído o imperador.
E ele disse, mas a mulher do imperador não basta ser fiel, ela tem que parecer fiel. Então, uma coisa é ser fiel, outra coisa é parecer fiel. Então, não é que a gente só tem que parecer, não, a gente tem que ser e parecer. Por isso Paulo escreve que os homens nos considerem. Ora, como é que eles vão me considerar ministro se eu não me comporto como ministro? O que é ministro? Servo. Então o que Paulo está dizendo é o quê? Que os homens me considerem servos. Ora, como é que os homens vão me considerar servos se eu me comporto como Senhor? Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então é uma questão de comportamento, é uma questão de intencionalidade, é uma questão de agir como tal. E é aí onde se constrói uma relação de autoridade, de influência, de reputação, de dignidade. Só que o conceito de autoridade está se desfazendo pela mentalidade atual. Então, a crise de referenciais, ela pode ser definida como um enfraquecimento ou até a perda desses princípios estabelecidos pela família, pela religião, pela tradição, pela moral e pela autoridade. E aí, durante esse período, ou durante essa crise, esses princípios que são enfraquecidos, os parâmetros também somem. Os parâmetros seguros. Então, por exemplo, nós precisamos pensar isto. A nossa geração de liderança precisa pensar isso. Vamos lá. Quem tem habilitação aqui? Tá, eu sou da década de 80. Por 2 anos não fui da de 70 e tal, mas de 80. Quando eu fui tirar minha habilitação, eu não sei como é que é hoje, mas na época, quando você aprendia a fazer baliza, o que é que tinha lá? Tinha aquele cabo de vassoura com uma lata, era assim, eu não sei onde você tirou, fez a prova lá e tal, tirou a sua habilitação, com cimento. Então, tinha os pontos e tal. O que é aquilo ali? São os princípios norteadores. Você olha no retrovisor, olha aqui e tal, 2 para a direita, 1 para a esquerda, e você está olhando os pontos ali que são demarcados por aqueles pontos. É assim ou não é? Aí eu te pergunto, bom ou ruim de fazer baliza, você faz hoje. Mas aqueles cabos de vassoura estão lá ainda? Não estão fisicamente, mas eles estão aonde? Na mente. Por isso a Bíblia fala para não removermos o quê? Os marcos antigos. Porque os marcos antigos são aqueles princípios e valores não vistos, mas que estão lá. E que em momentos de decisões importantes e sérias, nortearão as nossas decisões. Então é desses valores, desses parâmetros seguros para as decisões e também a formação de identidade, é que no enfraquecimento deles, a crise de referenciais ela vai se estabelecendo. Agora vejam, e aqui eu considero, quando eu me preparava para esse momento, para mim tão importante, de estar com os senhores aqui eu considero um ponto central. Porque a crise de referenciais, ela pode se dar em 2 direções. Primeiro, ela pode se dar, de fato, com a falta de referenciais. E aí é uma forma de pensar. Nós não temos mais referenciais como antes. É uma forma de de poder se refletir. Essa é uma forma. Então eu diria o seguinte, a primeira direção de se pensar crise de referenciais é a falta de referenciais em si. Nós temos, é só para pensar, tá? Na sua opinião, nós temos falta de referenciais, sim ou não? A segunda direção é a falta de credibilidade nos referenciais. Então, do que nós estamos falando? Da falta de referencial, ou nós estamos falando de falta de credibilidade nos referenciais?
Agora, preste bastante atenção nisso. Esta falta de credibilidade, ela é legítima porque os referenciais estão falhando de fato, ou ela é fruto de uma visão deturpada e equivocada de referenciais. Eu estou sendo claro aqui? Porque às vezes eu não sou tão claro. Nós temos que identificar do que nós estamos falando. Há referenciais, sim ou não? Se há, e eu acho que há. Eu não sou da turma que diz que nós não temos referenciais. Nós temos. E, aliás, referenciais com credibilidade. Então, o problema está aonde? O problema está nos referenciais, e aí também não estou dizendo que não hajam problemas, porque há também, mas não podemos dizer que o problema está só na crise dos referenciais. Me parece que o problema maior está no construto errado e equivocado do que é um referencial e as expectativas e o que é que os nossos jovens estão esperando da vida. Porque a depender, preste bastante atenção nisso, a depender da expectativa que se tem da vida, quem será estabelecido como meu referencial? Então, o que eu espero da minha vida? Eu espero isso. Então, quem será meu referencial? Agora, nós temos que aprofundar mais isso também, porque se jovens cristãos estão tendo expectativas que destoam dos princípios bíblicos, então o problema não é de crise de referenciais. O problema é de crise de discipulado. O problema é na base. Porque tudo é uma questão de como começa. Tudo é uma questão de natureza. Tudo é uma questão de semente. Se eu crio jovens cristãos com uma visão distorcida das Escrituras, quando é que eles terão um pastor como referencial? Então, às vezes nós estamos discutindo aqui crise de referenciais e deveríamos, na verdade, estar discutindo crise de discipulado. Camarada não está nem aí para ministério. A moça ora, quando ora, para não casar com o pastor. Né? Porque antigamente as jovens, por segurança de vida, queriam casar com o pastor. Porque se pastor errar com ela, quem é que vai acertar? Você conversava com jovens, por exemplo, e de cada 10 jovens, 8, 9 queriam ser obreiros. Converse hoje. Vai lá para o chão de fábrica que vocês estão no dia a dia e veja quem quer, de fato, exercer ministério, entregar-se. E aí começa da gente também, porque e não tá errado. Agora, do que nós estamos falando? Porque se esse jovem não tem prioridade às coisas de Deus, por que ele vai ter um referencial de um pastor, por exemplo, como o principal dele? Não vai. Então é muito simples chegar aqui e começar a falar, nós estamos em crise por causa de questões morais, por causa disso, por causa... Agora, será que a crise de referenciais, eu não estou respondendo nada, eu só estou perguntando, será que a crise ela é de fato de referenciais ou a crise está na expectativa equivocada de jovens cristãos e que aí, porque criaram uma expectativa, eles não querem os referenciais que tem na igreja, porque não é a expectativa de vida deles. E aí é preciso trabalhar, primeiro, na recuperação de referenciais, nessas duas direções, líderes que deixaram de ser referenciais. Porque, como eu disse também anteriormente, bem no início, o enfraquecimento individual de um referencial afeta a minha liderança.
Como não? Como que um coordenador, por exemplo, regional, enfraquecido na sua liderança, hipoteticamente aqui, é claro, não vai afetar a liderança do pastor Leles, do pastor Wellington Neto? É claro que vai afetar. Como não? Como que o líder lá, o coordenador, como chama, na congregação, enfraquecido, não vai afetar a sua liderança? Então é preciso um trabalho de resgate de referenciais perdidos, mas também de prevenção. Mas não só isso. É preciso trabalhar os liderados também sobre referenciais. Então não adianta falar de referenciais só para quem se apresenta como referencial. É preciso ensinar também aos liderados o que é de fato um referencial. Por exemplo, eu sou um defensor, pastor Leles e pastor Neto, eu sou um defensor de que não se ensina sobre ministério só para quem exerce ministério. A igreja precisa aprender sobre ministério. Porque onde se instalam as maiores crises na relação de um pastor com uma ovelha, de um líder com um liderado? Nas expectativas erradas. Pastores frustrados porque se estabeleceu uma visão errada de ministério, achando que ministério é um status para ele ser promovido e ser validado. Eu falo isso com a Joselma sempre. Cuidado com o coração. O povo não é nosso. Eu não sou pastor da igreja. Não sou. Está aqui o pastor Alex. A igreja em Mogi sabe quem é pastor lá. Chega dia da Joselma e fala assim, você é chato com isso. Deixa eu ser chato. Que eu estou protegendo o meu coração e a minha casa. Porque onde é que se instalam as principais crises na relação de um líder com o liderado, de um pastor com as ovelhas? Quando o pastor, ele pensa que ser pastor é uma coisa que não é, e espera do povo que não é para o povo dar para ele. Aprovação, validação, reconhecimento. É aí que moram as frustrações. Porque aí qual é o fundo do poço para satisfazer o meu coração que deseja cada vez mais ser validado? No meu aniversário, podia ter sido melhor. Não era nem para ter. Tá ligado? É isso. Eu já entro assim, meu irmão. Eu fui itinerante 24 anos, pregando em vários lugares. Ninguém me ligava no meu aniversário. Aí agora eu vou esperar que todo mundo pare no dia do meu aniversário para fazer. Meu irmão, tá tudo bem. Eu estou sendo claro aqui? De igual forma, a igreja. Será que a igreja sabe o que esperar do pastor? Porque às vezes estão exigindo do pastor o que não é para o pastor fazer. Existem pastores abusivos e existem igrejas abusivas. Existem líderes tóxicos e existem liderados tóxicos. E não é porque querem, é porque foram ensinados errado. Então o que é que se espera de um líder cristão? Temos que ensinar. Ora, se eu vou numa casa de massa, eu vou querer comer churrasco? Não, eu vou sabendo o que eu estou esperando. Então eu não vou me frustrar. Por isso, Paulo trata de ministério em cartas de igreja. Ele defende o ministério dele, não é em carta pastoral, é em carta circunstancial, de igreja. Corinto. Aos Efésios, ele trata de ministério. O que é o capítulo 4 de Efésios? Ministério. E ele está escrevendo para quem? Para ministério ou para a igreja? Para a igreja, porque de que adianta treinar obreiros para ser bom obreiro se a igreja não sabe
o que é um bom obreiro. Então, de que crise nós estamos falando? A crise é mais embaixo. A crise é de discipulado. A crise é de formação de base. E aí, como é que a gente trata isso? Primeiro, tem que identificar as causas. Porque não adianta eu chegar aqui e falar, está todo mundo doente, porque é fácil. É o profeta do caos. Eu poderia trazer aqui, não, porque o mundo está se desconstruindo, as instituições estão sendo questionadas, o legislativo. Aí começa essa história, aí já vai para o lado que todo mundo está indo agora. Agora, qual é a causa? Porque tratar apenas dos efeitos não resolve. Chegar aqui e apontar, essa é uma crise, aquela é uma crise, nós estamos em crise aqui, não adianta, nós precisamos nos esforçar e termos coragem de identificar e reconhecer a causa dessa crise. E aí, eu não sou perito no assunto, mas um breve diagnóstico das causas. Primeiro, enfraquecimento das grandes instituições? Sim. Pluralidade de ideias e valores? Também. Contribuições da tecnologia? Demais. Por exemplo, a nossa geração, da qual eu faço parte, é uma geração inimiga do sofrimento. Nós somos domados, eu não vou dizer nem treinados, nós somos domados diariamente a odiarmos o sofrimento. E aí os crentes demonizam o sofrimento. Demonizam. É só observar as orações, porque nas nossas orações nós revelamos o coração. Quem é que ora dizendo, Senhor? São poucos, mas vamos lá, vamos ser sinceros. Senhor, mantenha esse sofrimento até eu aprender o que o Senhor quer me ensinar. Mas pense, não é isso que a Bíblia ensina? Senhor, é verdade, é o supletivo, né? Vai, Senhor, vai, né, o EJA, tudo que eu tinha que ter feito em quantos anos? 10 anos, 14 anos, faz 6 meses, meu irmão. Pois é. Aí a gente tem os índices que temos por aí. Aí temos os tipos de crente que nós temos. Aí temos os tipos de liderados que temos e, consequentemente, líderes que temos, porque não existem obreiros ruins. O que existe são crentes ruins que foram colocados para ser parte do ministério. Porque se a base é boa, o ministério será bom. E a nossa geração, ela é treinada para não sofrer e odiar o sofrimento. Olha as nossas orações, olha os nossos hinos. Olha aquilo que, né, no Belém não tem, graças a Deus, as campanhas, as 7 voltas em Jericó, nunca é para ser mais santo, nunca é para deixar de pecar. Nunca. Será que ninguém peca nessa vida? É sempre para deixar de sofrer. Aí Paulo, de dentro da cadeia, escreve para Timóteo, que estava sob ataque em Éfeso, escreve dizendo, sofre, pois, comigo. Paulo está dizendo o seguinte, não estou orando para você deixar de sofrer, aliás, estou te chamando para sofrer o que eu também estou sofrendo. É um contrassenso com o que a Bíblia ensina sobre sofrimento. Aí, as relações, como diz Zygmunt Bauman e o Lipovetsky, que vai por uma outra direção, falando sobre a era do vazio, as relações são baseadas nisso. Por isso, Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Não é morrer, se esfriar. Qual é a iniquidade atual? A incapacidade de sofrer. E por que o amor se esfria? Porque uma geração que não sabe sofrer não saberá amar.
Porque o amor é sofredor. O amor tudo sofre e padece. Agora, uma geração que troca um vídeo porque não gosta o tempo todo, quando não se agrada de uma relação, por exemplo, de liderado com líder, troca de igreja. Troca de setor. Eu estou falando alguma coisa além do que é? É isso. É diagnóstico. Falta de confiança nas autoridades. Agora, essa falta de confiança nas autoridades é porque nós deixamos de ter autoridade? O nosso pastor aqui é o mesmo há quantos anos? E os nossos pastores aqui são incanceláveis. Quem consegue cancelar nossos pastores na internet? Ninguém. Força moral. Eu falo pela FAESP. Eu sempre disse aos nossos pastores, não tem como a FAESP dar errado. Porque a força institucional por detrás dela é imensurável. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque as referências são as mesmas. A vida é a mesma. O perfil é o mesmo. Os cultos são nos mesmos dias. Só mudou de endereço. Mas se você for lá na Conselheiro Cotegipe, o nome está lá ainda. E vai ficar lá. Então o que mudou? As autoridades deixaram de ter autoridade no nosso contexto? Me parece que não. E no meu caso pessoal, eu tenho certeza que não. Então onde está o problema dessa crise de referenciais? Transformações culturais. Quanto dessas transformações estão afetando os nossos jovens? E tudo isso, é claro, tem relação com a pós-modernidade. Não tem como a gente tratar disso aqui. Agora, quais são os prejuízos? Primeiro, você tem o enfraquecimento da verdade. E aí é importante que nós, esses dias, alguém disse que não tem que ficar trazendo pensamento de filósofo. Aliás, teve um aí que no auge da pregação falou, eu fui chamado para expulsar demônio e não para indicar livro. Eu falei, eu sou chamado para as duas coisas. Quando tiver endemoniado, a gente expulsa o demônio. Como aqui não tem, a gente indica livro. Ah, não. Aí quando não tem demônio, você faz o quê? Vai embora para casa? Não, você contribui também. Então, por exemplo, nós precisamos saber de onde vem o enfraquecimento da verdade. Questionamentos. Por exemplo, Friedrich Nietzsche, não tem como um líder de jovens ser influente sobre seus liderados sem conhecer a influência desse pensador. Não é ensinar os pensamentos dele, porque na verdade os jovens nem precisam, já estão sendo influenciados por ele. Que questionava o quê? O conhecimento herdado. Depois o Michel Foucault, que questionava o conhecimento por meio da fala. E finalmente o Jacques Derrida, que é mais recente, que questionava o conhecimento pela escrita. É o tripé do evangelho. O que eu aprendi do meu pai, que aprendeu do meu pastor, que aprendeu do pastor dele. A fala semanal do culto de ensino. E a Bíblia Sagrada, a verdade absoluta. Destruiu esse tripé, se desconstrói a base. Então, o enfraquecimento dos referenciais, inclusive na mente dos jovens, enfraquece a verdade, perde a direção, porque aí falta clareza, a vida fica sem sentido e qualquer caminho está valendo. Agora, quais seriam as soluções? E aqui eu de verdade encerro, para cumprir aqui, arrisca o tempo. Primeiro, nós precisamos resgatar os verdadeiros sentidos de referenciais. Os nossos jovens sabem o que esperar dos que nós chamamos referenciais? Nós falamos de referenciais para eles? Segundo, nós precisamos urgentemente resgatar o verdadeiro sentido de ministério para a igreja? Sim, mas nesse caso para os jovens. O que é que os nossos jovens sabem sobre ministério? A beleza do ministério. Ou o que se passa sem palavras é o lado ruim, negativo. Terceiro, fortalecer as bases de fé e de tradição.
A tradição tem o seu lugar. E uma instituição sem tradição, ela vai sucumbir. E, finalmente, tudo isso só será possível por meio de um trabalho de discipulado. Não de 3 meses, porque aquilo não é discipulado. Aquilo é curso de formação para batismo. E vamos lá. Na grande maioria, vai lá, aceitou Jesus, entra na escolinha, 3 meses, passa pelo batismo, saiu das águas. É claro que ninguém vai dizer isso, mas na prática é agora. Complete a frase. Vocês não vão completar, eu também não. Tá? Mas é. Quando, na verdade, o discipulado não é trabalho de 3 meses. Discipulado é trabalho de uma vida inteira. A pergunta é, quem está cuidando de mim? E de quem eu estou cuidando? As 2 cartas de Paulo a Timóteo é o quê? Discipulado avançado. Um pastor mais experiente discipulando um pastor menos experiente. Pode ver. Paulo, de dentro, aí é para arrebentar. De dentro da cadeia, condenado à decapitação, está preocupado com o estômago de Timóteo. Tem noção? Isso é discipulado. Ele se preocupa com a alma de Timóteo, ele se preocupa com o espírito de Timóteo e ele se preocupa com o físico de Timóteo. O que é isso? É um pastor cuidando de outro pastor. Então, se nós queremos, de fato, salvaguardar o valor dos referenciais, nós precisamos investir na formação de base dos nossos jovens e, nesse caso, outro caminho não existe senão o discipulado. Amém, meus irmãos? Obrigado, pastor Leles, pastor Neto. Deus abençoe. Obrigado. Na verdade, o pastor Elias. Então, os irmãos já têm aí acesso ao link, está lá no grupo de coordenadores. E aí o pastor Leles e o pastor Neto fiquem à vontade também para participarem aqui, à medida que identificarem necessidade. Pastor, primeiro agradecer a presença do senhor. Nos trouxe boas reflexões e apontamentos que a gente acredita que são bastante interessantes, justamente colocando luz que nem sempre a questão de referenciais é o foco, mas muito mais a estruturação de quem olha e de quem busca esses referenciais, né? A forma com que ele identifica o referencial, a forma com que ele se relaciona com esse referencial. Então, as redes sociais também mostram um pouco disso. A gente vai aglutinar aqui algumas perguntas, as polêmicas eu vou deixar para o pastor Kleber fazer. Aí faz pro... Não, para mim não. Pastor, uma primeira pergunta que temos aqui, e aí até me fez lembrar um racional que o pastor Neto trouxe. A gente utilizava uma outra expressão dizendo que o santo de casa não fazia milagre, né? O pastor Neto usou uma mais rebuscada, que é a familiaridade gera desprezo, né? Então, muitas vezes, essa proximidade que a gente tem acaba tendo essa sensação. Diante disso, veio a pergunta, né? Seria esta a razão para a nossa juventude buscar tantos referenciais externos à nossa instituição? E aí nós estamos falando dessa busca através das redes sociais, e aí nas redes sociais as pessoas imaginam que tem essa proximidade com quem eles estão vendo, com o recorte que é feito, e não no dia a dia, né, com esse líder que tanto tem proximidade. Obrigado. Essa frase, familiaridade gera desprezo, é uma boa atualização desse pensamento que o santo de casa não faz milagre, que é um desdobramento daquilo que é bíblico, né? Que fala que o profeta não tem honra na sua própria casa. Bom, é uma boa atualização, acho que define uma parte da reflexão. Depende, de novo, é o que se espera.
Porque, na verdade, a relação, quando saudável, ao invés de ela gerar algo negativo, ela tende a gerar algo positivo. Então, é comum, por exemplo, eu vou trazer a minha experiência novamente. Eu viajei, aliás, o pastor Zé Wellington, em especial o pastor Wellington Júnior, me conheceram pregando, como pregador. E é o que eu sou. Eu sou um pregador. Então, eu estou familiarizado com a ideia de você ir num lugar e sair daquele lugar e não estabelecer vínculos permanentes com as igrejas. A admiração ali, ela existe. Claro que existe. Porém, é um tipo de admiração. É um tipo de relação. Agora, com o pastor da igreja é outro tipo. Com o líder do departamento é outro tipo. Não significa que não haja admiração. É uma admiração construída em outras frentes e em outra base. Por que eu estou dizendo isso? Mais uma vez, nós esbarramos na questão do que se ensina. Porque, veja, se a crise de referenciais hoje, da qual nós estamos falando, é algo que vem aí de 20, 30 anos para cá, vamos pensar assim, né? Eu pergunto, e de 30 anos para trás, esse princípio ele não servia nesse aspecto de estar no dia a dia? Não. Então, o problema está ou no enfraquecimento mesmo de quem lidera, e aí pode ser uma série de coisas. Falta de contextualização, falta de preparo para a realidade atual, porque o jovem identifica isso. Parece que não, mas o conhecimento, a contextualização, isso gera autoridade. Ninguém quer ouvir alguém que não sabe do que está falando. Então pode ser um enfraquecimento. Pode ser um enfraquecimento moral, pode ser um enfraquecimento ético, ou seja, o comportamento, os exageros, exagero e ser muito fechado ou ser aberto demais. Então pode enfraquecer, mas pode ser também uma ideia equivocada, construída por esta tendência atual, e aí na juventude. E aí sim, há esse distanciamento, e como o ser humano precisa de um referencial, ele vai buscar em outras frentes. Mas eu não considero que a relação do dia a dia seja, de fato, o fato preponderante para esse enfraquecimento. Não. Absolutamente. Porque isso também era antes. Então, se for assim, eu não vou admirar meu pai? Se for assim, eu vou deixar de admirar minha esposa, porque com elas, as minhas filhas vão deixar de me admirar. Se elas deixam de me admirar, Deus que me guarde disso, que seria trágico, não é porque eu durmo e acordo no mesmo lugar que elas. É porque alguma coisa falhou. Talvez na expectativa delas, quem falhou na formação fui eu, ou em algum desvio da minha parte. Não é a convivência. Pelo contrário, a convivência deveria servir para o aprofundamento da admiração e do respeito. Peraí, pastor Kleber. Só para poder concluir, talvez, pastor, essa ideia também traga o princípio da escassez, né? Porque aquilo que a gente tem uma ideia de que sempre tem contato, a gente fala, não preciso falar hoje porque amanhã ele vai estar aí, eu preciso... Talvez esse princípio da escassez de alguém que eu não tenha tanto contato me eleve esta falsa estima e essa falsa admiração, porque nem sempre... Então, mas aí onde é que está o problema? Em quem tem essa visão, né? Então, o problema não está em quem está todo dia ali por estar todo dia. O problema está justamente na ideia do lado de lá. E aí é de quem a tarefa de mudar isso? É nossa. Isso aí. É nossa. Porque não pode ser assim. Porque senão a pessoa vai viver o quê? E aí sim é o apelo da pós-modernidade. É esta subjetividade, é esta relação sem base sólida, e nós temos que estar atentos a isso.
Porque antigamente não era assim. Antigamente, os pastores estavam ali todos os dias, e não tinha essa... não tinha. Se hoje existe, é porque há uma fragilidade no imaginário e a acentuação dessa ideia de que se eu tenho todos os dias, então eu não tenho que valorizar como eu valorizo quem não está aqui todos os dias. Agora, tem que se ter o cuidado também de quem exerce a liderança. Porque a gente também tem que saber a hora de falar. Porque tem gente que fala demais que quando é para falar fica rouco. Aí ninguém ouve. Também tem isso. General, por exemplo, não aparece todo dia no quartel. Pastor, mas assim, até observando a sua pergunta e a pergunta do Renato, seria o seguinte, por exemplo, falando da nossa realidade, a Assembleia de Deus, antigamente era uma igreja para cada cidade. Então, ou o crente estava ali, ou não tinha nada, aí gerando a escassez. Hoje, para cada cidade, dentro da Assembleia de Deus Belém, se a pessoa não quiser ouvir aquele pastor, tem 50 congregações. Então, eu acredito que seria nessa linha que ele está falando. Não seria isso, porque crescemos. Então, existem muitas igrejas. E nessas muitas igrejas gera exatamente isso que ele falou. Não seria por isso. E aí entra essa questão de desconstruir esse pensamento. Seria isso? É isso mesmo. Investimento a longo prazo. Por exemplo, a nossa igreja. Quanto a nossa igreja depende, com todo respeito, depende de convidar pregador de fora para a casa estar cheia. Não depende. Cantor, quando é convidado aqui, ele faz festa, meu irmão. É disso que eu estou falando. Eu acho que e os senhores, como líderes de jovens, têm essa responsabilidade de perpetuar isso, essa independência do novo. O novo é bom? Mas não toda hora. E aí é a ideia equivocada. O fato de eu estar todos os dias não pode ser o motivo preponderante do enfraquecimento, da admiração das pessoas. Na verdade, tem que ser mais. Tem que ser algo que contribua para aumentar. Mas é isso, é a lei da escassez, mas o problema a ser identificado é justamente nessa ideia de ensinar que o reino de Deus não funciona como o reino dos homens. Uma outra pergunta aqui é o seguinte: a geração atual possui um acesso à informação muito maior do que antes possuía. Óbvio. Infelizmente, nossos pastores, em maioria, não acompanharam esta evolução e não conseguem dialogar com a geração atual. Por isso que em muitas perguntas, principalmente sobre usos e costumes dentro das nossas igrejas, a resposta é: ou obedeça ou vá para o inferno ou sai da igreja. Nossos problemas não seriam, aí ele questionou a questão do discipulado. Nosso problema não seria a causa da limitação dos nossos pastores em nos ensinar... Pastor de que ministério? Que pastor de que ministério que fala obedeça ou vai para o inferno? Os nossos? Eu nunca ouvi isso, não. Pastor, você precisa andar então com o setor. Alguns setores que tem isso. Não, aí você pede para os presidentes irem, eu não. Eu estou falando que o meu referencial é o pastor Zé Wellington e o pastor Elton Júnior. É disso que eu estou falando. Mas, então, aí... Infelizmente, não era para ter, óbvio que não era, mas a pergunta é exatamente essa. A minha mãe me ensinou o seguinte: não coloque a mão onde você não alcança. Então, esse não é um problema para eu resolver. Eu olho para os meus pastores e nunca ouvi meus pastores dizer isso. Agora, se isso está acontecendo, as razões a gente pode até debater. Agora, o problema em si não cabe a mim. Aí o pastor Elton Neto pode. Não, até a pergunta, acho que o âmago da pergunta foi assim, que a questão da ausência, da limitação seria a palavra correta, da geração atual de ensinar e não conseguir dialogar, a geração antiga não conseguir dialogar com a geração atual, por causa dessa limitação. Deixa o pastor Lelis falar. Com licença. A realidade, meus irmãos, não é essa que o irmão está colocando, que essa pessoa teve que estar. Não foi. Foi um amigo. Foi um amigo, Conheço um homem. Conheço um homem que...
Foi um amigo que escreveu no bloco de notas. Ah, é, o bloco de... Cuidado, hein? Visualização de uma vez. E às vezes existem pessoas que pensam assim, e com exceção, eu vou dizer, com exceção pode ter algum obreiro que haja dessa forma. Mas esse não é o nosso presidente. Não. Ouça o nosso presidente. É só vir nas reuniões, o pastor fala com muita clareza sobre o tratamento da igreja, a postura do obreiro. Então, não é a nossa linha. Se alguma exceção, e é possível que exista, alguma exceção, alguém trata dessa forma, mas a gente não pode tratar isso como um problema generalizado do ministério, que não é. Agora, é natural que uma igreja pós-centenária como a nossa, no processo de mudança de geração, ainda você vai tendo, como o pastor Léo está dizendo, é possível que vá tendo, ainda tenham pessoas que pensam assim, que ajam assim, daí a necessidade de olharmos para quem de fato nós devemos olhar. E nesse caso, quando as coisas começarem a ficar obscuras à nossa volta, a gente tem que olhar numa outra direção. E aí qual é a direção? Para de onde saem as ordens. Então olhe para a sede do ministério. E esse de fato não é o padrão. Não é o padrão. O bom trato, é o que o pastor Léo, amanhã é dia, amanhã é terceira, segunda-feira, tem a reunião aqui da capital. É dia em que os nossos pastores vão estar aqui, orientando como tratar o povo, como lidar o povo, quais são os valores da nossa igreja. E, assim, com todo respeito, se isso acontece, é a exceção e não a regra. E assim, vale Neto, observar que nem o irmão disse, e o pastor Leves também comentou, as orientações, né, que o meu irmão bem fala no seu setor. O nosso pastor é o pastor presidente. Não, é exatamente. O que acontece é que, infelizmente, tem muitos líderes que nem vêm para o Belém, até segunda-feira, por exemplo. Por exemplo, todos que estão aqui, é reunião de obreiro amanhã. Tem que estar aqui na nossa reunião de obreiro para receber informação. E existe uma grande dificuldade de nós falarmos até com os líderes setoriais para virem na reunião de obreiro, para estarem presentes para receber a orientação vinda do nosso presidente. Porque a orientação que a gente recebe do nosso pastor presidente, ela tem que chegar lá no pastor de congregação. Exatamente o que o pastor Lelis falou. Então, com certeza isso deve ocorrer, porque não frequenta nossas reuniões aqui do Belém de segunda-feira. Acho que o pastor Lelis queria falar. Muito bem. Queria cumprimentar meu querido amigo, o pastor Elias Torralbo, dizer a satisfação de recebê-lo aqui. Prazer, Saiba da minha admiração, do meu igualmente, carinho e, sobretudo, da nossa amizade. E é uma honra poder recebê-lo e, como sempre, né, debutou aqui seus conhecimentos e nos brindou aqui com uma palestra sensacional. E me provocou aqui diversos pensamentos. Um deles, queria compartilhar aqui e ouvir os demais, né? Ouvir o pastor Elias especialmente sobre isso. Quando a gente fala de crise de referenciais, tem um aspecto muito interessante que aí, os psicólogos e psiquiatras que estão aqui podem nos auxiliar, que é cientificamente comprovado da psique do ser humano, que é o chamado viés de ancoragem. E isso é tão assim, difundido já, que é utilizado largamente em técnicas até comerciais, a gente vê diariamente. Então, quando você vê uma promoção, alguma coisa anunciada de 100 por 50, é uma técnica de ancoragem, porque automaticamente quando a gente vê o preço de 100, você já cria exatamente um referencial a partir do qual você mede o bom negócio a ser feito ali, o desconto de 50%. E isso, né, não só no aspecto comercial, né, dos negócios, mas para todos os aspectos da vida. Isso é estudado, por exemplo, na ciência do direito mesmo, viés de ancoragem. Bom, você vê o Trump fazendo isso quase diariamente, né? Ele faz as propostas, as tarifas absurdas, que ele, na verdade, ele está criando uma âncora a partir da qual aquele com quem ele negocia vai estudar a sua proposta final, que é muito inferior ou diferente daquela que iniciou.
E isso é bíblico, né? Bíblico. Jesus disse que se os seus olhos forem maus, o seu corpo será, se os olhos forem trevas, o seu corpo todo será trevas, se os seus olhos forem luz, o seu corpo todo terá luz. Né? Na verdade, olhos aqui não é uma referência exclusivamente ao membro físico, mas é a sua percepção. Né? Então, o que você estabelece como referencial vai ditar toda a sua postura, todo o seu modo de ser. Então, isso diz da importância de nós selecionarmos os nossos referenciais, porque eles ditarão, serão as nossas âncoras, né? Ditarão o espaço dentro do qual nós vamos transitar. Paulo tem as linhas célebres, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E o que me chama a atenção, acho que aqui eu chego na observação e gostaria de ouvir seu comentário sobre isso, é que Paulo certamente, né, ele estabelece aí vamos dizer assim, uma relação bidimensional, né? Sede você meu imitador, como eu sou de Cristo, né? Duas dimensões de referência. De certa forma poderia se dizer até uma certa presunção, né? Porque eu dificilmente diria para alguém, olha, pode me imitar. Mas no caso de Paulo não é presunção, eu acho que é fé, confiança pura, né? E alguém que, enfim, tinha um relacionamento com Deus que a gente pode presumir a boa fé. Mas o que me chama a atenção é que certamente que Paulo tinha outros luminares ali no seu tempo, além de Cristo, né? Claro que Cristo sempre com a primazia, mas que ele também poderia ter trazido como referenciais. Eu não sei, Gamaliel, né, que foi o seu mentor, sei lá, Nicodemos e tantos outros. Será que estas pessoas, pensando aí, falando do Gamaliel, porque é alguém que declaradamente foi o seu mentor, Gamaliel não tinha qualidades que poderiam servir como referencial para Paulo? Certamente. Certamente. Então isso me faz compreender que, assim, nós não podemos ser maniqueístas, né? E dizer assim, existem referenciais, ou alguém é referencial ou não é referencial. Não. Existe uma zona cinzenta aí, né? Entre um referencial pleno, que é Cristo, por isso que Paulo fala de Cristo. Ali é o topo, né? É o topo, exatamente. E referenciais, vamos dizer assim, parciais. Nós temos um grande problema, né, que é a frustração com grandes líderes, muitas vezes, né? E assim, eu sou da década de 80 como você, né? E infelizmente a gente acho que não conhece um desses grandes televangelistas que não teve um problema moral na vida. A partir do momento que a gente compreende que as pessoas são referenciais parciais, a gente começa a lidar melhor com essas frustrações, né? Então, o liderado que escuta de um seu pastor de congregação, olha, ou obedece ou vai para o inferno, se aquele dirigente de congregação é o seu referencial máximo, ele vai se frustrar e vai ter vai para outro lugar, etc. E tal. Mas se ele compreende que aquela é a simplicidade do seu dirigente de congregação, que muitas vezes essa resposta é uma fuga para a falta de conhecimento. Então, na verdade, ele não sabe te explicar. Entendeu? Então, mas só que ele é um referencial de oração. Ele é um referencial de perseverança. Ele é um referencial de fé. Isso protege o nosso coração contra as diversas falhas que nós vamos encontrar em referenciais que são referenciais parciais, para parte, né? Para algumas posturas, para algumas condutas, mas não para todas. O topo é Cristo. O referencial absoluto é Cristo. Então, você até falou agora na sua última resposta, para quem devemos olhar? Né? No fim das contas, é sempre Cristo. Esse é o referencial máximo. Né? Eu já me alonguei aqui. Não. Eu acho que é uma... Sim, pastor Leves. É uma colocação perfeita e que abre aqui uma linha de pensamento não só interessante, mas como necessária. Por exemplo, né, partindo da fala de Paulo, né, sede meus imitadores como eu de Cristo. Paulo era um ser humano
e quando ele exagerava, ele se autocorrigia. Quando, por exemplo, ele fez isso? Quando ele disse, ninguém trabalhou mais do que eu. Lembra esse texto que ele fala, eu trabalhei mais do que todos. Aí tem um ponto e uma vírgula e ele diz assim, eu não, mas a graça de Deus operou através de mim. Então, ali é Paulo se autocorrigindo. Nesse texto em especial, e eu confesso a você, meu amigo, e aos irmãos aqui presentes, que a sua fala, ela responde uma pergunta que eu sempre fiz, porque Paulo não se corrige quando ele diz, sede meus imitadores. Ele não se corrige. Então, quer dizer, ele está dizendo isso mesmo, olhe para mim, sejam como eu sou, porque eu tenho imitado a Cristo. Agora, onde é que ele conquistou isso? Primeiro, saber onde ele queria chegar. Segundo, construir caminhos corretos. O que seriam esses caminhos corretos? Existem referenciais que eu tenho que podem ser conhecidos de todos. Existem referenciais que podem ser conhecidos de alguns. E existem referenciais que eu tenho que guardar só para mim. Não é porque são errados. É porque, de repente, as pessoas não vão compreender. Porque a tendência é medir uma parte pelo todo. Então, se tem um pensador de um espectro político que tem uma parte que me chama atenção, vai eu falar que eu admiro aqui. Vão dizer que eu sou do espectro político, por isso eu não posso. Por exemplo, o que você falou é a pura verdade, porque quem eram os referenciais de Paulo? Gamaliel, certamente. Nicodemos, possivelmente. Sêneca. Sêneca era uma fonte de Paulo. Quando Paulo diz assim, porque para mim o morrer é Cristo e o viver é Cristo e o morrer é lucro. É Sêneca. O conceito de morte. A morte é uma bênção. Outro, Pitágoras. Há expressões de Paulo que são importadas de Pitágoras. As más conversações. Não, mas não pode, tá lá, mas foi um filósofo que não é cristão. Então, Agostinho falou que quando Deus quis tirar Israel do Egito, com qual ouro foi construído o tabernáculo? Da onde era o ouro? Do Egito. Então Deus, ele transforma ouro do Egito em forma de glorificar o nome dele. Porque verdade é verdade na boca de quem quer que seja. Isso aí. Então Paulo foi construindo, sim, esses referenciais individuais. Para quê? Para ele chegar ao ponto de dizer, olhem para mim, me imitem, porque o meu padrão maior é o referencial absoluto, né? O senhor falou. Referencial absoluto é Cristo. Eu acho que é bem isso aí mesmo. Sim, pastor. Meus irmãos, eu tenho um compromisso com o pastor Elias. Ele precisa sair. Posso só fazer a última, pastor? Eu quero deixá-lo à vontade para que eu precisar. Se achar que tem que sair, Tá. não será de forma alguma uma agressão a nós. É uma questão de sobrevivência, o senhor sabe, né? Hoje é aniversário de 18 anos do meu casamento e o trato foi esse mesmo. Então é uma questão de sobrevivência mesmo. Não tem referencial que resolva isso. Você pode até perder o referencial. Eu vou ser eliminado definitivamente. Uma colocação aqui antes da sua saída. O senhor falou da influência do pós-moderno e tal. Essa influência seria aquilo que o salmista fala lá no 11:3 do Salmo, os fundamentos estão transformados. Total, é isso aí. Que pode fazer a gente entender que realmente existem questões paralelas, né, usadas pelo inimigo para trazer talvez uma confusão, e a gente precisa ter uma visão espiritual para enxergar isso aí e não deixar de ser influenciado por isso. Mas seguir o nosso referencial, o ordem a Cristo, aí a gente não é Não. tipo de forma. Exatamente. Mas, o Renato, fica à vontade, mas lembre-se que o pastor precisa.
Só fazer a última, pastor. A última pergunta aqui é bastante interessante também. Considerando o princípio do livre-arbítrio, existe perigo espiritual ou moral, e aí tanto é que ele flexibiliza aqui, né? Em tentar intervir na vontade permissiva de Deus para que alguém que era um referencial seja desmarcado ou removido antes do tempo? Desmarcado. Desmascarado. Não, acho que não é desmascarado. Não é desmarcado no sentido de... Desmascarado mesmo. Cancelado, é. Cancelado. Deixa eu tentar entender a pergunta aqui. acho que quis dizer que, assim, Existe tem o perigo. princípio de vontade permissiva de Deus, que ele permite ou não. Há algum prejuízo em alguém tentar remover esse referencial antes do tempo? Dele deixar de ser esse referencial? Ou deixar de ocupar um... Não, permissiva. A pessoa errou e Deus permitiu que ela deixe de ser uma referência. Foi o Uri que fez a ok. pergunta. Não. Ele é o Deus. Ele fez a pergunta lá? Ele é o Deus Hermes aqui. Ele é o hermeneuta, tá certo. Então, a ideia seria essa. A pessoa errou e, por permissão de Deus, para que ela... Ela deixe de ser a referência, não, ela seja removida como referencial. Bom, se é isso, se esta é a pergunta, eu diria que sim. E eu vou dizer por quê. Por exemplo, não vou generalizar também, mas a Bíblia diz que a altivez de espírito, ela precede a queda. A altivez de espírito. Então não é uma altivez de comportamento. Então Deus conhece o coração e, a depender do nível da prepotência, da soberba, e isso no reino espiritual vai consumindo as bases da igreja, Deus, ele pode, se a pessoa não se arrepender a tempo deste pecado do seu coração obstinado, arrogante, prepotente, Deus, ele pode sim permitir uma situação, não criar, porque Deus a ninguém tenta, mas ele pode permitir isso para tornar público aquilo que é do coração. É a mosca morta no perfume? Exatamente, pode. Aliás, Deus pode tudo, inclusive salvar essa pessoa em tempo oportuno, desde que haja arrependimento. Por isso Jesus falou, para vigiar e orar. A oração é uma dinâmica objetiva, enquanto vigiar é uma dinâmica subjetiva. Então, vigiar ali não é olhar para fora. Eu, quando criança, aprendi na escola dominical que vigiar era ficar com o olho fechado e o outro aberto, um vigiando e o outro orando. Aí na adolescência, com os hormônios à flor da pele, não, fica com os dois abertos, porque agora o negócio é mais sério. Aí você ficava vendo de onde vinha o mal. E aí eu fiquei adulto, infelizmente, descobri que, ao invés de ser um olhar para fora, é um olhar para dentro. Veja os movimentos do coração. Então, quanto você se acha Deus ao ponto de você cometer um pecado e não ser pego nele. Porque a arrogância, ela vai gerando isso. A falsa sensação de que a pessoa é Deus. E esse é o pecado dos pecados. Lúcifer foi punido porque quis ser igual a Deus. Eva foi punida por quê? Porque ela também foi tentada nesse sentido de querer ser igual a Deus. E Jesus foi tentado em quê? Em justamente se propagar Deus antes do tempo. Então, quando o homem, por arrogância, ele vai se tornando Deus de si mesmo, e acha que ele é capaz de se autoproteger, isso é do coração. Deus pode permitir. Repito, Deus não cria a situação, mas ele pode permitir até para salvar a alma da própria pessoa. Da própria pessoa. Porque aquilo ali pode ser um chamado de Deus. E para preservar a igreja também, porque Deus é quem conhece a intenção dos corações. Muito bem, excelente.